E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A torcida do Vasco está em polvorosa, e não é para menos. Depois de semanas de especulação, de rumores intensos e de idas e vindas nas negociações, Brian Rodrigues finalmente falou como jogador do Gigante da Colina. O atacante uruguaio, conhecido pela sua velocidade, drible curto e aquele estilo elétrico que agita qualquer defesa adversária, desembarcou no Rio com um sorriso tímido, mas um brilho nos olhos de quem sabe a responsabilidade que está assumindo. A coletiva foi simples, mas cheia de significado. Ele deixou claro que entende o peso da camisa vascaína, falou sobre o tamanho da torcida e fez questão de citar que cresceu vendo jogos do futebol brasileiro, sempre admirando a intensidade e a paixão das arquibancadas. E foi nesse tom de humildade e expectativa que Brian deixou escapar uma frase que já viralizou: "Vim para fazer história, não para passear." Bastou isso para incendiar os grupos, as lives e os debates de bar. Desde que o nome de Brian Rodrigues começou a circular em São Januário, a torcida dividiu opiniões. Alguns mais céticos lembraram de suas passagens de altos e baixos no futebol mexicano e norte-americano, enquanto outros enxergaram nele a peça que faltava para dar velocidade ao ataque. O Vasco, sob nova gestão esportiva e com uma diretoria buscando reforços de peso, enxergou no uruguaio um jogador capaz de mudar o ritmo de jogo, alguém que pode quebrar linhas e trazer aquele desequilíbrio que o time tanto precisa. O jogador, por sua vez, revelou que o projeto apresentado convenceu de imediato, que o papo com o treinador foi decisivo e que a energia da torcida pesou muito. Disse que, mesmo antes do anúncio oficial, recebeu centenas de mensagens de vascaínos pedindo para ele vir logo, mandando vídeos, cantos, até memes, algo que ele confessou ter achado de incrível. O clima de bastidor também foi quente. Fontes próximas à diretoria disseram que o fechamento do contrato exigiu paciência e uma boa dose de insistência, já que o clube uruguaio onde Brian estava tinha propostas de outras ligas. Mas o jogador insistiu, queria o Vasco. O desejo dele foi determinante. A negociação, que parecia emperrada, ganhou força depois de uma conversa direta entre o jogador e o técnico vascaíno. Dizem que foi ali, nesse papo de vestiário à distância, que tudo mudou. Brian ouviu sobre o plano de jogo, o papel que teria no esquema tático e a importância de recuperar a confiança da equipe. E, para um jogador que vive da intensidade, ouvir que seria protagonista pesou. Foi assim que o negócio andou, e o anúncio chegou com direito a vídeo, trilha épica e aquela frase que agora estampa as redes: "Um novo capítulo começa." Agora, a expectativa é ver como o Brian Rodrigues vai se adaptar ao futebol brasileiro, especialmente ao ritmo do Brasileirão, que é conhecido por ser um dos mais desafiadores do mundo. Ele mesmo reconheceu isso, dizendo que o desafio físico e técnico o motiva. Segundo o uruguaio, ele se preparou intensamente nas últimas semanas, mesmo durante o processo de transferência, para chegar em forma e pronto para jogar. O departamento físico do Vasco já traçou um plano especial para acelerar a integração do jogador. O técnico, por sua vez, pediu calma à torcida, afirmando que Brian precisa de tempo para entender o estilo de jogo e entrosar com o grupo. Ainda assim, há rumores de que ele pode estrear já nas próximas rodadas, dependendo apenas dos trâmites burocráticos e da regularização no BID. A torcida, claro, não quer esperar. Nas redes, o impacto foi imediato. Hashtags com o nome do jogador dominaram o Twitter e o Instagram. Vídeos com gols antigos, dribles e jogadas plásticas se espalharam, e a empolgação cresceu a cada repost. A torcida vascaína, que vive momentos de altos e baixos, encontrou nessa contratação um respiro de esperança, uma faísca de otimismo num campeonato que tem sido difícil. Alguns influenciadores já o apelidaram de "O Relâmpago de Montevidéu", um nome que pegou rápido e reflete o estilo explosivo do atacante. E o mais interessante é que, ao falar com a imprensa, Brian não fugiu do peso dessa expectativa. "Eu sei o que esperam de mim. E prometo corresponder com trabalho e entrega", afirmou com convicção. Essa frase caiu como música para os ouvidos da torcida, que há tempos espera por um jogador com discurso e postura de protagonista. O ambiente em São Januário mudou.
As arquibancadas, antes marcadas por um ar de desconfiança, começaram a pulsar novamente. O treino aberto que marcou sua apresentação foi tomado por bandeiras, gritos e uma energia que parecia anunciar um novo ciclo. Bryan entrou em campo, acenou para a torcida, bateu no peito e mostrou o escudo, gesto simples, mas simbólico. Em poucos minutos, já conquistou o público. Os bastidores relatam que o vestiário também recebeu o uruguaio de braços abertos, com alguns jogadores experientes ajudando na adaptação e até ensaiando algumas frases em espanhol para facilitar a comunicação. A comissão técnica está otimista, acreditando que o estilo elétrico de Bryan pode contagiar o grupo. E é nesse clima de empolgação e recomeço que o Vasco volta a sonhar. Os rumores não param, e o burburinho nos bastidores do futebol brasileiro continua crescendo. Há quem diga que a chegada de Bryan Rodrigues é apenas o primeiro passo de um plano maior do Vasco para montar um time ofensivo e competitivo. Fontes ligadas ao clube comentam que o uruguaio foi uma escolha estratégica, pensada não só pelo talento individual, mas também pela capacidade de inspirar confiança no elenco. O técnico acredita que o jogador pode servir como catalisador de uma nova mentalidade no grupo, algo que o clube vem buscando há meses. Desde a sua chegada, o clima nos treinos parece diferente, mais leve, mais intenso. Os relatos de quem acompanha o dia a dia em São Januário são de que Bryan tem se destacado pela energia e pela forma como motiva os colegas. Até os mais experientes reconhecem, ele trouxe uma nova vibração ao ambiente. Apesar do entusiasmo, há quem mantenha os pés no chão. Analistas esportivos apontam que o estilo de Bryan, muito baseado em explosão e improviso, pode exigir ajustes táticos para se encaixar no ritmo do futebol brasileiro. Alguns lembram que, no México, ele tinha liberdade total para flutuar pelos lados do campo, enquanto aqui a marcação é mais rígida e o espaço é menor. O próprio jogador admitiu que ainda está se adaptando ao caos organizado do futebol local, mas garantiu que está disposto a aprender. Ele revelou que tem assistido a jogos do Vasco das últimas temporadas, estudando as movimentações e buscando entender o DNA do clube. Segundo ele, vestir a camisa Cruz Maltina é mais do que jogar futebol, é representar uma história, uma paixão que atravessa gerações. Esse discurso caiu bem, e muitos já o enxergam como um novo ídolo em potencial. Nos bastidores, o marketing do Vasco se movimenta para aproveitar o momento. Camisas com o nome de Bryan Rodrigues já estão em pré-venda, e a procura surpreendeu até os executivos. Há planos para uma campanha publicitária que deve unir o jogador à torcida em um conceito de renascimento, algo que resgata o orgulho vascaíno e reforça a ideia de que o clube voltou a ser protagonista. A diretoria acredita que o uruguaio pode ser mais do que um reforço técnico, pode ser um símbolo. O Vasco quer mostrar que está de volta ao mercado com força, capaz de competir por nomes de peso e atrair jogadores que realmente desejam estar ali. O impacto de Bryan ultrapassa o campo e começa a mexer com a identidade do clube. A torcida, carente de boas notícias, abraçou a narrativa, e o clima é de retomada. Mas é claro que nem tudo são flores. Há uma pressão natural que vem junto com o hype. Parte da imprensa já começou a questionar se Bryan vai aguentar o ritmo, se vai se adaptar ao calor, aos gramados e, principalmente, à intensidade emocional que envolve o Vasco. O próprio jogador respondeu com serenidade: "Estou acostumado com pressão, ela me faz crescer." Essa confiança impressionou. Em campo, durante os primeiros treinos abertos, ele mostrou lampejos do que pode oferecer, arrancadas rápidas, mudanças de direção e aquele instinto agressivo que arranca aplausos. Ainda assim, o técnico prefere cautela. Ele quer que Bryan entre no time no momento certo, sem pressa, sem o peso de ter que resolver tudo de imediato. A ideia é que ele seja uma peça importante, mas dentro de um projeto coletivo sólido. Enquanto isso, os torcedores seguem criando teorias, especulando sobre a estreia e até montando escalações com o uruguaio no time titular. Lives, podcasts e páginas especializadas discutem diariamente como o jogador pode se encaixar no ataque, se pela direita, pela esquerda ou até mais centralizado. Alguns acreditam que ele pode formar uma dupla explosiva com o centroavante, outros acham que seu papel será mais de armação, quebrando defesas com velocidade. O curioso é que, mesmo antes de entrar em campo oficialmente, Bryan já se tornou assunto dominante em São Januário.
E, em meio a tanta expectativa, o Vasco parece ter reencontrado algo que estava faltando, o entusiasmo. Há uma sensação de que algo grande está prestes a acontecer, e o uruguaio é o símbolo desse sentimento. A estreia está próxima, e o clima é de contagem regressiva. Os ingressos para o próximo jogo já estão praticamente esgotados, e a promessa é de uma festa digna de grandes momentos. Bandeiras, faixas e cânticos com o nome de Brian Rodrigues devem ecoar em São Januário. O torcedor vascaíno, acostumado a enfrentar tempestades, agora quer viver dias de sol. E, entre rumores, esperança e paixão, o nome de Brian ecoa como um novo grito de guerra. Ele é o novo rosto de uma velha ambição, ver o Vasco grande novamente. O uruguaio sabe que não será fácil, mas mostrou que está pronto. E, se o que ele disse na coletiva se confirmar em campo, o torcedor pode começar a sonhar sem medo. Porque, às vezes, um jogador não chega apenas para jogar, chega para mudar o rumo de uma história. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O dia a dia de Brian Rodrigues no Vasco já começa a render histórias curiosas. Nos treinos, ele tem chamado a atenção não apenas pela habilidade, mas também pela intensidade com que disputa cada lance. Os companheiros dizem que o uruguaio não sabe treinar devagar, e que mesmo nas atividades mais leves, ele vai com tudo, como se estivesse em uma final. Esse tipo de comportamento, segundo fontes internas, tem contagiado o grupo, especialmente os mais jovens, que enxergam nele um exemplo de dedicação. O técnico, em conversas reservadas, destacou a mentalidade vencedora do novo reforço, afirmando que essa postura é exatamente o que o clube precisava neste momento. Brian tem se mostrado participativo, sorridente e curioso para entender as tradições do Vasco. Já aprendeu algumas palavras em português, arriscou um tamo junto diante das câmeras e foi aplaudido pela galera. Aos poucos, o uruguaio vai se tornando parte da família Cruzmaltina, e o clima é de empolgação nos corredores de São Januário. Nos bastidores, há quem diga que Brian está se sentindo em casa. O atacante teria se impressionado com a estrutura do clube, com o carinho da torcida e com a energia que emana das arquibancadas. Em conversas informais, ele confidenciou que nunca havia sentido uma conexão tão rápida com um clube em tão pouco tempo. É como se eu já tivesse jogado aqui antes, teria dito a um funcionário. E é essa identificação que faz a torcida acreditar ainda mais. Muitos lembram que o Vasco sempre teve uma relação especial com jogadores estrangeiros, especialmente sul-americanos que chegaram com fome de vitória. Brian parece entender isso perfeitamente. Ele sabe que, mais do que gols e assistências, o que o torcedor vascaíno quer ver é entrega, garra e amor pela camisa. E, até agora, tudo indica que ele tem de sobra. O uruguaio quer escrever seu nome na história do clube, e o torcedor já começa a acreditar que isso pode mesmo acontecer. Os próximos capítulos prometem ser intensos. O Vasco prepara uma grande apresentação oficial no gramado, com direito ao mosaico, música e uma festa que promete lotar São Januário. A diretoria quer transformar esse momento em um símbolo da nova era que o clube vive, unindo o elenco, a torcida e a esperança em torno de um mesmo nome, Brian Rodrigues. Há uma sensação coletiva de recomeço, de que algo está sendo reconstruído com base na emoção e na identidade vascaína. E, se tudo sair como planejado, o uruguaio pode ser o ponto de virada que o time precisava. O futebol, afinal, vive de histórias assim, de personagens que chegam em silêncio e acabam mudando tudo. E, neste exato momento, o Vasco parece estar escrevendo um novo capítulo dessa eterna novela entre paixão, suor e redenção. Brian é o protagonista, e a torcida está pronta para viver cada cena dessa nova jornada cruzmaltina. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.